Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, editora Parkside. Introdução. Alice é como a concha que encostamos na orelha para ouvir o barulho do mar. Sua forma é concreta e o deleite sensorial do toque do nácar na pele ultrassensível nos faz acreditar que se trata de uma experiência palpável, da qual podemos extrair algo mais real do que a ilusão metafísica da madrepérola. No entanto, quando fechamos os olhos e nos permitimos a liberdade da fé, ouvimos sua água indolente, mansa, feito âmbar sob o reflexo dourado de um dia estival. O som do rio Tamisa, que na cidade britânica de Oxford ganha o nome de Isis, inaugura Alice em nossos ouvidos como mágica protofônia. Se mantivermos os olhos fechados e permanecemos entregue à fantasia, conseguimos detectar o sutil rumor de um barco que desliza sem pressa, transportando 2 rapazes e 3 menininhas. A voz predominante é a de Charlie Lutwind Dodson. O jovem diácono protestante, professor de matemática no Christian Church, apesar de gago, é bastante loquaz. Enquanto o barco desliza, está inventando uma história para entreter as 3 filhas do deão, Lorina, Edith e Alice Liddell. Alice, então, com 10 anos, não se contenta com a versão oral, improvisada da narrativa. Ao fim do passeio, pede para que Dodson escreva a história para ela. Depois de um ano inteiro de muita procrastinação, ele finalmente presenteia Alice com aquela que viria a se tornar, acima de tudo, a sua história. A versão manuscrita chamava-se As Aventuras de Alice no Reino Subterrâneo e trazia a foto da menina, tirada pelo próprio autor. Dodson, que assinou o livro como Lewis Carroll, talvez tenha usado o pseudônimo como um distanciamento contemplativo, uma maneira de se tornar espectador e não participe, como um pintor que recua para melhor apreciar sua obra. Dodson pode ter perecido, mas Carroll vive entre nós até hoje, perpetuando em sua eterna menina. Imaginar que se tornar uma unidade faz sentido? Sobretudo percebemos a força de sua ligação, dentro e fora do universo ficcional. A improvável dupla, formada por um reservador acadêmico e uma criança serelepe, foi descrita pelo autor Robert Douglas Fairhurst como par de estranhos, que por acaso compartilhava a mesma pele. Dodson nasceu em 27 de janeiro de 1832, em Cheshire, condado inglês, eternizado na memória dos leitores, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, na figura sorridente do gato de Cheshire. A gagueira agravou sua natureza introspectiva e reservada, mas a despeito da timidez, sempre foi um bem-humorado e inventivo contador de histórias. Criado pelo pai clérigo, com mais de 10 irmãos, Dodson demonstrou talento precoce para a matemática e, após conquistar diversos prêmios, conseguiu uma bolsa para estudar no prestigiado Christ Church, em Oxford, onde viria a lecionar sua matéria predileta por mais de 2 décadas. A vida na faculdade era austera. Um dos exemplos da atmosfera saturnina que predominava no local era o relógio do campanário da igreja, sempre 5 minutos adiantados, para instar coercitiva disciplina, por meio do pavor constante perante o tempo implacável. Talvez na tentativa de capturá-lo, nosso jovem Dodson tenha desenvolvido paixão voraz pela fotografia. Foi em uma busca da imagem antídoto contra a torrente do tempo, que seus olhos descobriram Alice, uma menina vestida de branco, com o cabelo liso, cortado na altura da nuca e sob a espessa franja, olhos aquisitivos e sorriso arteiro. Dodson tinha 24 anos, Alice apenas 4. O encontro mudaria suas vidas e a literatura inglesa para sempre. Alice não era realeza, mas chegava bem perto. Seu pai, Henry Liddell, além de sólida
e reverenciada carreira acadêmica, era respeitado nos mais altos círculos da nobreza, tendo ocupado o posto de capelão do marido da rainha Vitória, o príncipe Albert. Convidado a assumir o posto de deão de Christchurch, mudou-se para Londres com a família em 1856, em Oxford. Não só acompanharia os estudos de príncipes da Casa Real, como receberia a própria rainha. Nascida em 4 de maio de 1852 e batizada na abadia de Westminster, local tradicionalmente associado à monarquia britânica, Alice foi criada em uma atmosfera de luxo, conforto, nobreza e disciplina. Sua mãe Lorina teve 10 filhos, e de acordo com as anedotas que logo se popularizam em Oxford, era quem realmente mandava no lar. Mulher forte e imponente, Lorina esforçava-se para manter boas relações com a família real, e para alguns estudiosos, nutria esperança de que alguma de suas filhas se casasse com um filho da rainha Vitória. Quando a família se mudou para Oxford, eram apenas 4 rebentos, o jovem Henry e as 3 meninas. O trio logo chamou a atenção do nosso autor. Particularmente encantado com Alice, na época com apenas 4 anos, teve 3 anos mais nova que Lorina e 2 mais velhas que Edith. Alice era inteligente, curiosa e perspicaz. Não tardou para que Dodson estabelecesse um forte vínculo com a família, frequentando-os em seus aposentos, participando das festas e levando as crianças para piqueniques, passeios de barco. Os encontros eram marcados por 2 manifestações criativas de Dodson: a fotografia e talento narrativo. As hoje célebres Tardes Douradas seriam imortalizadas nas aventuras ficcionais de Alice e em fotografia que permanecem efígies e incontestes beleza. Quase 2 séculos se passaram e ainda não sabemos ao certo o que causou o rompimento do Dodson com a família Liddell em 1863. Para alguns pesquisadores, o motivo foi a crescente e preocupante intimidade de Dodson, na época com 31 anos, com a pré-púbere Alice. Para outros, a mãe das meninas teria interditado a convivência ao notar o interesse do matemático por sua filha mais velha, Lorina. Ainda há quem diga que a causa do rompimento foram as fofocas que surgiram uma fé de Dodson com a governanta da família. Como numa boa trama vitoriana de mistério, dos 13 diários deixados por Dodson, 4 desapareceram por completo, de modo ainda mais suspeito. As páginas do diário de Dodson, referentes ao rompimento com a família de Alice, foram arrancadas, substituídas por um resumo dos acontecimentos elaborados no século mais tarde. O que sabemos com certeza são os fatos historicamente comprovados. Depois de uma conversa com a mãe de Alice, em junho de 1853, Dodson nunca mais levou as crianças para passear. As relações esfriaram consideravelmente e quando, no ano seguinte, Alice recebeu o manuscrito As Aventuras de Alice no Subterrâneo, a intimidade que compartilharam com o autor havia se tornado lembrança distante. A separação da família Liddell com Dodson, no entanto, nunca foi parcial. Até deixar sua residência em Christchurch para se casar em 1880, Alice continuou vizinha do autor, que também morava nas dependências da faculdade. O que realmente apartou o autor de sua musa foi o tempo. Alice cresceu, Dodson não. A criança serelepe deu espaço a uma belíssima moça, mas de aparência altiva e escassos sorrisos. Dodson, por sua vez, manteve a predileção pelas crianças, sempre acompanhado por novos amiguinhos, os entretinha com histórias fantásticas e passeios
levando-os ocasionalmente para seus aposentos repletos de brinquedos e fantasias, onde os fotografava. No entanto, embora colecionasse outras companhias, Alice solidificou-se na mente e na lente de Dodgson para sempre, como a criança ideal. Em carta endereçada a Alice em 1885, quando já era uma senhora casada de 33 anos, ele confessou que a imagem em minha mente continua tão vívida quanto antes e não me esqueço daquela que foi, durante tantos anos, minha amiga e minha criança ideal. Tive inúmeras outras amizades com crianças desde a sua época, mas foram bem diferentes. A amizade nunca mais se refez, provavelmente porque o abismo entre os dois era imenso. Alice, jovem mulher, enraizada na realidade, Dodgson, jovem senhor perdido no reino da pueril de fantasia. Talvez esse seja o melhor bom momento para tocarmos em um assunto delicado. Afinal, o que Charles Lewis Carroll Dodgson fazia com todas aquelas crianças? As especulações, como muito do que cerca sua vida, são infindas. Sem a arrogância de querer empreender o impossível e diagnosticar os anseios mais íntimos de um celibatário diácono inglês do século XIX, acredito que a predileção de Dodgson pela companhia de crianças possa ter sido outra evidência de sua imaturidade, inclusive sexual, do que atestado de carreira criminosa. Não podemos, porém, cometer a levianidade da sentença. Podemos oferecer apenas o mínimo contexto embasado em fontes e deixar que cada leitor forme a própria opinião. 2 séculos depois, o extraordinariamente paradoxal universo vitoriano não nos é mais tão nítido, e sempre que concentrarmos nossas lentes investigativas em suas peculiaridades, devemos ajustar o foco. Sabemos, por exemplo, que no século XIX, muitos homens já maduros se apaixonavam e se casavam com pré-adolescentes. Fotos com crianças nuas também eram um must no período, pois supostamente simbolizavam a pureza da infância. Dodgson, de fato, não foi o único a fotografar nudez infantil. A própria Alice, já adulta, posou para Julia Margaret Cameron, magnífica fotógrafa britânica, que só começou a carreira após os 40 anos e fez diversas imagens com crianças sem roupa. É claro que, à luz do século XXI, as fotografias de Dodgson são chocantes, dissociadas do contexto contemporâneo em que foram tiradas. Nos parecem grotescas sugestões de abuso, provas irrefutáveis de um erotismo doente. Ao longo de sua carreira como fotógrafo, Carroll colecionou dezenas de imagens de crianças nuas, tanto de meninos quanto meninas. Algumas fotos sequer precisam da nudez para nos parecer alarmantes. A foto mais famosa de Alice, fantasiada de pedinte, o que por si só já nos faz parecer equivocado, é uma delas, vestida, ou melhor dizendo, despida com trapos rasgados e descalça. Uma Alice de apenas 7 anos, apoiando o braço esquerdo na cintura e com a mão direita em concha, fazendo o gesto que dá título à imagem, deixando partes da perna, dos ombros e um mamilo de fora. A fotografia pode ser controversa, mas inegavelmente a obra-prima de seu autor. Nela, Dodgson capturou a força de Alice. Seu olhar desafiador, encarando a câmera, chama atenção quanto às circunstâncias da imagem. A menina parece enigmática e ao mesmo tempo transparente. Essa Alice verdadeira nos leva a compreender a magia de sua versão ficcional e talvez guarde a chave para todos os mistérios. Em 1865, quando Alice completou 13 anos,
Dodson publicou uma versão ampliada de As Aventuras de Alice no Reino Subterrâneo. Além de capítulos adicionais, o livro ganhou também novo título, no qual o Reino Subterrâneo foi substituído pelo País das Maravilhas, e contou com a colaboração do aclamado ilustrador John Tenniel. Ao contrário da versão manuscrita que Alice recebera de aniversário no ano anterior, com ilustrações do próprio Dodson e a foto da menina na última página, o novo livro aumentava ainda mais a distância entre a realidade e ficção. Dodson sequer o assinou com seu nome verdadeiro e inventou o pseudônimo Lewis Carroll. O livro logo caiu nas graças de crianças e adultos, e, segundo relatam alguns biógrafos, consagrou-se como um dos favoritos da Rainha Vitória. Mas, como veremos a seguir, o apreço da rainha pelas aventuras imaginárias de Alice acabaria, ironicamente, por afastar nossa heroína daquele que acredita-se ter sido seu grande amor. Em 1872, o príncipe Leopold, filho caçula da rainha Vitória, mudou-se para Christchurch. Entregue sob a batuta acadêmica do pai de Alice, o rapaz passaria 4 anos estudando e morando nas dependências da faculdade. Hemófilico, Leopold passara boa parte da vida confinado pelas limitações de sua doença e o zelo excessivo da mãe. Em Oxford, finalmente desfrutava da relativa liberdade, longe dos olhares da rainha. As circunstâncias pareciam propícias, e assim não tardou para que a mãe de Alice começasse a campanha para aproximar o príncipe de sua filha Edith. O que quase ninguém esperava era que Leopold se encantasse por Alice, na época com 20 anos. Embora as relações sempre delicadas do Império Britânico com os demais países europeus levassem a rainha a privilegiar casamentos estratégicos para os filhos, a posição afastada de Leopold na linha da sucessão, aliada à frágil saúde, poderia abrir brecha para uma pretendente plebeia. Os 4 anos em que Leopold e Alice conviveram em Christchurch renderiam um seriado. Enquanto o pai da moça se esmerava para manter a excelência na faculdade, a mãe traçava planos para despertar o interesse de Leopold por Edith. Edith, por sua vez, começara a namorar às escondidas um jogador de cricket, chamado Aubrey Harcourt. Não podemos esquecer também que no mesmo local, Dodson continuava a lecionar matemática, passear com novas crianças e desenvolver todas as correspondências endereçadas a Lewis Carroll, alegando não ser o autor nem do primeiro volume de Alice, nem do segundo, Alice através do Espelho, publicado em 1871. No meio de toda essa patética comédia de erros, nosso casal provavelmente sonhava com a fuga da realidade, uma vez que ela parecia incompatível com seu plano de casamento. A julgar pelos implacáveis desfechos que aconteceram, nossos personagens reais, lamento dizer que nossa série não acabaria muito bem. Edith morreu de peritonite 13 dias depois de ficar noiva de seu amado jogador de cricket. Diante da perspectiva de ver o príncipe expondo-se a possível chacota ao desposar uma personagem de contos de fada, a rainha Vitória rapidamente providenciou uma longa viagem para afastar Alice e Leopold de uma vez por todas. Embora apreciasse as aventuras fictícias de Alice, não queria seu filho favorito correndo o risco de se tornar uma delas na vida real. Sendo assim, depois do tour pela Europa, o príncipe partiu para os Estados Unidos e, em seguida, Canadá. Alice se casou com Reginald Hargreaves, outro jogador de cricket, que não estava na história. Leopold regressou à Inglaterra
e desposou a princesa alemã que a mãe escolheu para ele. Nossa única esperança de desfecho minimamente poético está nos laços que continuaram a unir os desaventurados amantes. Alice teve um filho a quem chamou de Leopold. O príncipe não foi só o padrinho do bebê, como resolveu batizar sua filha com o nome de Alice. Alheio a todos esses romances malfadados, Dodson permaneceu em Christchurch. Mesmo após a aposentadoria, lecionava uma vida celibatária, frugal e reservada. Embora o sucesso de seu livro e seu talento como fotógrafo tivessem lhe aberto inúmeras portas e o consagrado como queridinho da alta sociedade inglesa, continuou preferindo a companhia de suas crianças. Comia pouco, não gastava quase nada, sustentava suas irmãs solteiras e, quando percebeu que lucraria bem com os livros, solicitou que diminuíssem seu salário de docente. Autor de uma das obras mais adoradas de todos os tempos, brilhante artífice de intrincados jogos de palavras, patrono de nonsense, embaixador da lógica e fotógrafo de mão cheia e olhos mágicos, Dodson aka Carroll, o eterno Dodô, morreu em 14 de janeiro de 1898, aos 65 anos, em visita às suas irmãs. Alice sobreviveria a ele por mais 36 anos. O casamento com um homem com um bom partido lhe deu estabilidade, status e 3 filhos. Foi feliz com seu jogador de cricket? Não temos certeza. O que sabemos é que, já viúva, quando um revés financeiro colocou em risco o conforto da família, ela agiu com praticidade e sem nenhum sentimentalismo, vendeu o manuscrito original de As Aventuras de Alice no Reino Subterrâneo, para salvar a casa onde morava. Desfazendo-se de seu passado, garantiu o futuro dos filhos e preservou o que chamou certa vez, em carta ao marido, de Wonderland. Dodson, sempre sem saber, finalmente pôde dar à sua adorada musa um final feliz. A escolha do primeiro título para As Aventuras de Alice sempre me intrigou, por sugerir que tudo o que vocês estão prestes a ler se passa em um reino subterrâneo. Alice não está apenas no reino fantástico, está embaixo da terra, ao contrário de sua prima norte-americana Dorothy, que é levada para o reino de Oz pelos ares. Alice mergulha no submundo. Quando penso nisso, minha afinidade por tudo que é dark conjura imagens e costura narrativas que embarcam de Perséfone ao labirinto do fauno. Mesmo com a mudança de título, que substituiu Underground pelo ensolarado Wonderland, a trama de Alice permanece um mito tônico, no qual uma donzela é tragada pelas entranhas da terra para ser devolvida à superfície após o cumprimento do rito de passagem para o amadurecer. O fato de tudo não passar de sonho em nada enfraquece o aspecto sombrio de suas aventuras. Pelo contrário, a menina que se entrega ao mergulho onírico das profundezas é uma personagem ainda mais instigante. Quando a Darkside Books, meu amado reino subterrâneo, me convidou para traduzir esse livro, fui tomada por 2 emoções diversas. Primeiro, alegria pela oportunidade de traduzir este que é, sem dúvida, um dos maiores desafios da carreira do tradutor. Depois, receio. Sabia que teria que abordar a vida íntima de um autor cujo legado artístico se mescla a um indigesto ressábio de sua estranha predileção por crianças. Percorri o caminho de seus biógrafos em busca de resposta. Li as cartas atenta às entrelinhas, apurei meu olhar para distinguir as fotografias reais das inúmeras montagens que circulam na internet. Assisti a documentários e depoimentos, inclusive uma entrevista com a bisneta de Alice, porta-voz oficial da família,
na qual afirma que Dodson teria de fato paixão platônica pela menina, mas encontrei apenas suposições. Na ausência de fatos, deixei-me guiar pela intuição, e, contemplando a fotografia de Dodson, vi uma pessoa triste, um homem dividido, metade menino, metade fantasma, espectro de si mesmo. Sendo assim, rendo-me, como tantos outros pesquisadores de sua vida e sua obra, à dúvida. E no terreno desconfortável da dúvida, entendi o que deveria fazer nesta introdução, deixar Dodson na sombra, lugar que ele sempre preferiu, e levar Alice para a luz. Eu poderia ter apresentado a exegese psicanalística que se tornou quase obrigatória para quando se discute este livro, reproduzindo a crença de que tudo nele tem significado arcanos profundos. Confesso que me torturei estudando teorias que apresentam o simbolismo oculto de cada detalhe da história, nas quais, como vocês podem imaginar, chaves são simbólicos, fálicos, e cada espaço de confinamento alusão ao útero. Finalmente decidi pesquisar a vida de Alice Liddell e me apaixonei por ela. É este meu convite para cada leitor deste livro. Apaixonem-se por ela, a menina olhada como se fosse mulher e a mulher que passou a vida inteira comparada a uma menina. A Alice, adorada por ser a personificação de uma personagem querida, e a Alice rejeitada pela involuntária exposição de sua imagem real em contos de fadas. Em 1932, Alice foi a convidada de honra para as comemorações do centenário de Lewis Carroll, em Nova York. Aos 80 anos, cruzou o Atlântico com seu filho mais novo, Carroll, para se reencontrar com o passado. Nos Estados Unidos, posou para incontáveis fotografias e os jornais se deliciaram com manchetes que denunciavam sua chegada, como se por mágica ela tivesse escapado das páginas dos livros para a suíte de Waldorf Astoria. De volta à Inglaterra, escreveu para Carroll: Meu querido, estou tão cansada de ser Alice no País das Maravilhas. 2 anos depois, morreu. Mas o livro, seu livro, nunca deixou de ser publicado. A princesa Elizabeth, com apenas 7 anos, ganhou de presente um dos raros exemplares de As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, autografados pela própria Alice. Dizem que ainda o guarda como um de seus mais estimados tesouros. Ao contrário da jovem Lilibet, Alice nunca virou rainha da Inglaterra, mas cada vez que voltamos para o País das Maravilhas, ela é coroada novamente. Na literatura, consagrou-se eterna monarca, e depois de tanto tempo com ela, acho que posso afirmar: Alice prefere leitores a súditos. Nossa heroína sabe muito bem que livros são os únicos reinos que duram para sempre. Márcia Heloísa, Niterói, fevereiro de 2019.